Bom, pessoal, continuando a aula, né? Na aula passada a gente já viu a parte de cinemática, né? Os conceitos básicos cinemática. Anteriormente aí tem um vídeo que a gente fez o aprofundamento dessa parte de referencial, né? Com aquele filmezinho antigo. E agora a gente vai ver essa parte aí de velocidade, né? Aí eu fiz esse infográfico aqui para a gente ver mais ou menos como são as relações, né? Então, lembrando aqui que a velocidade, o conceito de velocidade que a gente já viu, né, é a taxa de variação do espaço, né, no intervalo de tempo. O que isso mede? Mede a rapidez com que o corpo transita numa trajetória, né? Então, a gente tem aquele exemplo lá dos dois carrinhos percorrendo a mesma trajetória. Um percorre a 3 segundos e o outro percorre aquela mesma trajetória com 8 segundos, né? Então a gente tem que 8 segundos tem uma velocidade maior, tem uma velocidade menor, porque ele gasta mais tempo, né? Então ele é mais lento, e o outro gasta 3 segundos, então ele tem uma velocidade maior, então ele é mais rápido na trajetória, então a velocidade dele é maior, né? E aí essa comparação que eu fiz entre o espaço e o tempo, né? Então a velocidade é a junção de uma unidade de distância, de comprimento, com uma unidade de tempo. Aí dá essa taxa de variação desse espaço, né? Como a gente já quantificou a grandeza da velocidade, agora nós vamos determinar para ela uma unidade de medida. Como a gente já falou, né? Ela tem, o que ela fez? Ela fez uma relação entre unidade de comprimento e unidade de tempo. Então, na hora de definir a unidade de medida de velocidade, nada mais plausível do que a gente trabalhar com uma unidade de medida de comprimento e uma unidade de medida de tempo. Então, aparecem essas duas unidades de medida de velocidade: metros por segundo e quilômetros por hora. Ok? Então, nós vamos trabalhar com essas duas aqui, né? Então, a transformação entre as unidades que a gente já fez também na aula passada, né? Quem quiser retorna lá para ver, né? Então, para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. E para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Aí na live, né, uma menina me perguntou por que 3,6. Então, lá mais no finalzinho, depois que eu fechar essa aula aqui toda de velocidade, aí eu vou explicar por que 3,6. Bom, agora uma coisa que nós temos que saber de qualquer jeito é essa parte aqui, ó. São duas velocidades que são importantes a gente saber ela de cor, vou dizer assim, porque sempre a gente vai trabalhar com ela. Uma é a velocidade da luz, que vai ser representado por esse Czinho aqui, e a outra é a velocidade do som, tá? A velocidade da luz na natureza, ela é a maior velocidade que tem. Nenhum objeto que possua massa consegue atingir a velocidade. Presta atenção. Nenhum objeto que possua massa consegue atingir a velocidade da luz, tá? Ah, professor, por quê? Não, porque das leis da relatividade restrita do Einstein, né? A gente tem que, à medida que você vai aproximando a velocidade da luz, a inércia desse corpo vai crescendo muito. Então fica assim impraticável você ter massa perto da velocidade da luz, né? Aí que vem aquela famosa equação do Einstein, né? Que a massa pode ser transformada em energia, tá? Então é isso que vai acontecer com a massa quando ela aproxima perto da velocidade da luz. Ela vai transformar em energia. E dá outros fenômenos que não vamos entrar em detalhes agora, tá? Então a velocidade é essa aqui, ó. 299.792.458 metros por segundo. Então essa é a velocidade da luz. Mas esse número aqui é muito quebrado. Então o que a gente faz? A gente arredonda isso aqui, né? E vamos trabalhar isso aqui na notação científica, né? Na notação científica, a velocidade da luz vai ser essa aqui, ó.
3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, é essa aqui que nós temos que saber. A outra é a velocidade do som. Tá? A velocidade do som em km por hora é aproximadamente, tá, gente? É aproximadamente. Isso aqui, ó, 1.224 km por hora, tá? Transformando isso aqui para metros por segundo, aplicando essa formulazinha aqui, nós temos que a velocidade do som em metros por segundo vai ser 340 metros por segundo. Então a gente vê que mesmo a velocidade do som sendo considerada alta para os padrões humanos, tá? Se você comparar a velocidade da luz com a velocidade do som, né, a velocidade da luz é muito maior. Tá? Então por isso que quando você, por exemplo, alguém solta um foguete longe, né, a primeira coisa que você vê é aquele clarão. Claro, daquele clarão. Aí depois de alguns segundos é que você escuta o som, né? Porque o som é mais lento, então vai levar mais tempo para chegar até você. E a luz, como ela é mais rápida, ela chega quase que instantaneamente na retina dos seus olhos, por isso que você enxerga ela primeiro. Então é mais ou menos isso que você tem que saber, né? As unidades de medida, a transformação e o valor dessas duas velocidades aqui que a gente sempre tem que saber, né? Que sempre a gente vai estar com algum probleminha que relaciona a velocidade da luz e velocidade do som. Bom, descemos aqui agora um pouquinho, né? Vamos lá. Movimento retilíneo uniforme. Agora, propriamente, nós estamos entrando na cinemática, né? Deixa eu só tirar essa fotinha daqui e passar ela para cá. Fica mais fácil a gente trabalhar. Aí, pronto. Né? Então, movimento retilíneo uniforme. Por que retilíneo? Porque as trajetórias que nós vamos trabalhar, né? Claro, lembra do referencial? Nosso referencial é a Terra, né? Então, a maioria das trajetórias que a gente vai trabalhar, elas são retas, tá? Até para questão de facilidade de fazer contas, de estudar o movimento. Nós estamos simplificando o estudo do movimento, né? Apesar de que na natureza a coisa não é tão simples, mas na ciência a gente pode fazer essa simplificação para a gente tirar as correlações, né? Então, retilíneo, porque a trajetória vai ser reta, e uniforme, gente, é justamente por causa disso aqui, ó, que a velocidade nesse movimento aqui, ela vai ser constante, ela sempre vai ter o mesmo valor, né? E a aceleração, se você tem velocidade constante, então você tem aceleração igual a zero, ok? E aí, mostrando aqui o velocímetro de um carro, né? Mostrando mais ou menos a velocidade ali constante, né? Então, quando você está num carro, você observa a velocidade do carro pelo velocímetro, né? Agora, uma coisa que é interessante no MRU, no movimento retilíneo uniforme, é que nós sempre vamos trabalhar com essa máxima, que o móvel, tá? Ele vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais, né? Então, se você observar aqui, ó, daqui para cá passou um segundo, daqui para cá passou mais um segundo, daqui para cá passou também mais um segundo, né? Então, ou seja, cada ponto que esse carrinho se encontra passou um intervalo de tempo de um segundo, né? E vai acrescentando 1, 2, 3 segundos, né? E aqui em cima é mais ou menos a mesma coisa, só que aqui são as distâncias. Então, olha aqui, ó, daqui para cá ele percorreu 10 metros, tá? Daqui para cá ele percorreu mais 10 metros, que deu 20 metros. E daqui para cá ele percorreu mais 10 metros, né? Que deu o quê? 30 metros. Então, tá vendo aqui aquilo que eu falei? Espaços iguais em tempos iguais. Então, quer dizer que esse carro aqui, a cada 1 segundo, ele percorre 10 metros, tá? Então, isso que é a ideia de velocidade, ok? Essa que é a ideia da velocidade. A cada 1 segundo que passa aqui, esse carro vai andar o quê? 10 metros, ok? Bom, para calcular
a velocidade, né, a gente vai trabalhar com essa relação aqui. Lembra que eu falei que velocidade é a taxa de variação? Então, quando você tem taxa de variação, você sempre vai trabalhando com uma divisão. Então, a velocidade é definida como isso aí, ó. Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Tá? Então, a fórmula que a gente usa para o movimento retilíneo uniforme, tá, gente? É essa aqui. Velocidade é igual a distância sobre tempo. Essa equação aqui, ela só funciona se a velocidade do carro for considerada constante. Se a velocidade não for considerada constante, essa equação não funciona. Aí nós vamos ter que utilizar outras equações, que é a próxima matéria que a gente vai estudar. Beleza? Então tá aqui, ó. O V é de velocidade, lembrando que ele é dado em metros por segundo ou quilômetros por hora, é aquela transformação que está lá em cima. O D é o espaço percorrido ou a distância percorrida, que é dado em metros ou quilômetros. Essa parte também da transformação de metros para quilômetros, de quilômetros para metro, a gente também já viu, né? E o tempo, e o T, né? O T minúsculo, vai ser o tempo decorrido, né? Então tá aqui a relação espaço-tempo da velocidade. E a unidade de medida de tempo que a gente vai usar é essa aqui, ó, segundo ou horas, beleza? Essa fotinha que vocês estão vendo aqui é justamente do Galileu Galilei. O Galileu Galilei foi basicamente o patrono dessa parte da física, né? Ele é que definiu vamos dizer assim, as diretrizes, a teoria principal do movimento. Só que ele não chamou de movimento na época ele chamou de inércia, né? E o Galileu começou a trabalhar isso, né? Um dos experimentos famosos dele que ele fez foi soltar uma bola de canhão né, uma bola de canhão e uma pena da torre de pizza, para poder provar que a aceleração da gravidade era o mesmo para os dois, né? Só que a gente sabe que não ia dar certo, porque lá na torre de Pisa, né, você tem a resistência do ar. E tendo a resistência do ar, a pena com certeza vai cair mais devagar por causa dessa resistência. Mas depois eu vou, na aula seguinte, eu vou trazer para vocês um videozinho mostrando esse experimento. Esse experimento funciona, mas ele só funciona se for feito dentro de uma câmara de vácuo, onde você tira todo o ar. Aí você vai ver que a pena e a bola de boliche, as duas vão cair ao mesmo tempo, tá? E uma coisa que o Galileu também fez na época dele, né? Tem a questão da luneta. Ele foi um dos primeiros astrônomos da história da humanidade, que ele observou as luas de Júpiter e as fases de Vênus, e descreveu isso usando uma luneta super rudimentar. Ele observou que tinha uma relação entre tempo decorrido e o balanço pendular, né, de um lustre numa das igrejas lá da Itália. Então ele foi definindo essas teorias, e ele foi um dos primeiros construtores da cinemática e o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro físico da história, né? Foi o primeiro físico, porque até então todo mundo era filósofo. A pessoa se especializava em filosofia humana, filosofia da natureza. Ele não, a partir dele as coisas começaram a andar de forma diferente, né? E aí, vamos dizer assim, ele foi o primeiro físico, né? Então as primeiras teorias dele foi todas sendo relacionadas ao movimento dos corpos. Bom, um outro conceito que a gente vai trabalhar aqui é o conceito de velocidade instantânea. Igual não fala, instantâneo, é ali na hora, pronto, acabou. Como que a gente mede isso? É só você olhar para o velocímetro do carro. Aí você olha lá e fala assim, opa, 20 km por hora. Então você leu, fez a leitura, fez a medida da velocidade instantânea.
Aí passou mais um segundo. Aí você olhou no velocímetro, 24 km por hora. Então quer dizer, isso aí é a velocidade instantânea naquele instante. Aí você olha de novo, 22 km por hora. Então a velocidade naquele tempo ali, 22 km. Claro, na natureza é dessa forma que acontece. Às vezes você olha para o carro, ele está com uma velocidade maior, às vezes você olha para o velocímetro, ele está com uma velocidade menor. Então a velocidade instantânea é a velocidade que você está olhando ali na hora do carro, do móvel, né? E a última aqui, né, por exemplo, depois passou mais um segundo aqui, ele leu 19 km por hora. Tá? Então isso que é a velocidade instantânea, aquela velocidade que você lê ali no velocímetro, naquele momento e pronto. A grosso modo, tá? Tem uma maneira mais bonita de definir velocidade instantânea, usando limite, um monte de matemática super bonita, mas pra gente isso agora não precisa. O que a gente precisa saber que a velocidade instantânea é aquela velocidade medida ali naquele momento. Bom, um conceito que é muito interessante, né, que a gente vai trabalhar, e ele é importante, é o conceito de velocidade média. Né? Igual a gente viu aqui, nas velocidades instantâneas. Então você pode ver que para cada trechinho desse aqui, você tem uma velocidade determinada. Então não tem uma constância na velocidade. Então quando você viaja para algum lugar, você vai ter que no trajeto daquela estrada ali, o ônibus ou o carro que você está nele, a velocidade dele vai variar. Algumas vezes você consegue fazer com que a velocidade fique constante, mas no mais a velocidade, você vai conseguir imprimir uma velocidade maior, às vezes uma velocidade menor, né? Então não tem uma constância de velocidade, igual a gente falou lá no movimento retilíneo uniforme, né? Que é retilíneo porque a trajetória é reta, e a gente sabe que as estradas, principalmente em Minas Gerais, são todas bem sinuosas, cheias de curvas e sobes e desces, né? E uniforme porque a velocidade é constante. E a gente sabe que na hora que o carro está subindo, se ele não tiver potência, ele vai diminuir a velocidade. Se você está a 110 km por hora, você vê uma curva na frente e você sabe que não tem condições de você entrar naquela curva a 110 km por hora, você tem que reduzir a velocidade. Então a velocidade faz essa variação, tá? Então para a gente trabalhar, vamos dizer assim, mais próximo do que é o movimento retilíneo uniforme, a gente vai trabalhar com esse conceito de velocidade média, tá? Mas toma cuidado, gente. Velocidade média não é média das velocidades, não, tá? Média é uma conta matemática que tem uma outra teoria, uma outra notação estatística, tá? E a velocidade média, ela tem um conceito dela, que é o que eu vou explicar aqui. Então, o que é velocidade média? Na velocidade média, eu vou pegar a distância total percorrida, ou seja, toda a trajetória, né? Vou pegar lá a trajetória total e vou dividir pelo tempo total que eu gastei, né? Então, por exemplo, se eu vou daqui para o Espírito Santo, né, vou para a praia, a gente presume que a gente sabe que daqui para o Espírito Santo, em Vitória, tem mais ou menos 600 quilômetros. Então você imagina, se eu pegar meu carro e imprimir nele uma velocidade de 100 km por hora, durante a viagem toda, tá? Durante a viagem toda, eu consegui fazer essa viagem com 100 km por hora, eu sei que eu vou gastar 6 horas de viagem, né? Só que não é bem assim. Geralmente o que acontece? A gente gasta muito mais do que 6 horas. Você gasta 9 horas, 10 horas de viagem, né? Então a velocidade média vai pegar esse tempo total que você gastou, né? Essas 10 horas e vai dividir pela distância total percorrida. Aí você vai ter o valor da velocidade média. Ou seja, são 600 quilômetros que eu sei que é a estrada daqui até lá, né? Dividido por 10 horas. Que dá o quê? Dá 60 km por hora. Então a velocidade média que eu fiz na estrada é 60 km por hora.
É como se, na verdade, eu tivesse percorrido todo o trajeto da estrada a 60 km por hora. Mesmo eu fazendo, às vezes, no meio da estrada 120, 100 km por hora, 110 km por hora, não vai fazer diferença, porque vai chegar ali na frente, vai ter quebra-mola, vai ter radar, ou vai ter trânsito, né? E a velocidade vai reduzir. Tá? Então a velocidade média é isso. É a distância total que eu percorro dividido pelo tempo total gasto. As unidades de medida são as mesmas, né? Velocidade, quilômetros por hora e metros por segundo. A distância, metros ou quilômetros. E o tempo, né, é dado em segundos ou em horas. Mas, grave, é a distância total percorrida dividido pelo tempo total gasto, tá? E não a média das velocidades. E aí eu coloquei uma observação importante aqui, ó, né? Independente do que acontece na estrada, tá? A velocidade média, ela só vai dar informação do detalhe, só vai dar informação como um todo da viagem, né? Sem detalhar se eu parei, se eu andei, ali eu andei mais rápido, aqui eu andei mais devagar, então não vai interessar, ela vai dar como um todo, tá? Então quando eu fiz a conta dos 60 km por hora, é como se o tempo todo na estrada eu tivesse feito uma velocidade de 60 km por hora. Ele não quer saber se naquele trecho que tinha aquela reta grandona, eu coloquei mais velocidade, ou se eu parei no posto de gasolina para lanchar ou para abastecer o carro, tá? Isso não importa para a velocidade média, ok? Eu até coloquei um exemplozinho aqui, né? Então esse avião aqui sai de Minas Gerais e vai lá para Manaus, né? Então, no meio do caminho ele faz uma parada em Brasília, né? Aí depois ele decola e continua a viagem para Manaus, tá? Então esse tempinho de parada aqui em Brasília, para o cálculo de velocidade média do avião, ele vai fazer diferença, né? Então tudo que você faz durante a viagem, que vai influenciar no tempo, vai influenciar no resultado da sua velocidade média, ok? Bom, velocidade relativa. Lembra do videozinho do referencial que a gente viu anteriormente? Aqui é a mesma coisa, só que aqui nós vamos trabalhar com a relatividade das velocidades, tá? Então uma velocidade, ela vai depender de onde que eu observo o carro, tá? Então se eu estou do lado de fora, eu vou observar uma coisa. Se eu estou dentro do carro, eu observo outra completamente diferente, tá? Só que aqui nós vamos utilizar o quê? O nosso referencial não vai ser o referencial terra, não. Vai ser o referencial dos dois carrinhos. Então, por exemplo, por quê, professor? Por exemplo, eu estou numa estrada, eu quero ultrapassar um caminhão, correto? O meu ponto de vista não é o ponto de vista de quem está na beira da estrada. O meu ponto de vista, se eu quero ultrapassar o caminhão, é o ponto de vista eu dentro do carro. Então é a minha velocidade que eu tenho e a velocidade do caminhão. Então eu tenho que levar isso em consideração, né? Aí eu vou fazer mais ou menos uma noção, né? Porque a gente faz isso, uma noção, se eu vou ter que acelerar mais ou vou ter que acelerar menos para ultrapassar aquele caminhão, porque vai depender da velocidade. Vai depender da velocidade que eu já estou com ela e da velocidade do caminhão, né? Claro que eu sei que se eu quero ultrapassar, a minha velocidade tem que ser superior à velocidade do caminhão, né? E mesmo assim eu tenho que levar, que eu ainda vou levar um tempo bem grande para poder passar toda a extensão do caminhão e chegar lá na frente e fazer e voltar para a pista, né? E completar a ultrapassagem. Então a velocidade relativa, ela vai nos dar essa noção mais ou menos do que acontece, né? Então nós temos duas situações em velocidade relativa. A primeira situação são esses dois carrinhos aqui, ó, todos dois, um indo ao encontro do outro, tá? Ou seja, as velocidades deles estão em sentidos opostos, elas vão se encontrar.
pode estar em afastamento também, tá? Que desde que as velocidades sejam em sentidos opostos, quando você tem o afastamento também, ou seja, eles não vão se encontrar, eles vão se afastar, vai dar o mesmo efeito na velocidade relativa. Então, quando eu tenho essa situação aqui, gente, a velocidade relativa, né, a velocidade que eu tenho entre os dois carrinhos, elas vão se somar. Então, quando um carrinho ultrapassar o outro, a sensação que eu vou ter é que as velocidades são muito maiores do que elas realmente são. Por quê? As velocidades vão se somar. Então, se eu tenho um carro que vem a 60 km por hora e o outro vem no sentido contrário, aqui 40 km por hora, na hora que eles ultrapassam, né, eles vão um ultrapassar o outro e a sensação que eles vão ter é que um ultrapassa o outro a 100 km por hora. Ok? Então, quando a gente tem essa relação, a gente tem a soma das velocidades, né? Então, aqui, ó, a velocidade do carrinho A soma com a velocidade do carrinho B, tá? Então, elas se ultrapassam. Esse VR aqui é a velocidade relativa, o VA vai ser a velocidade do carro A e o VB vai ser a velocidade do carro B, tá? A segunda situação é quando eu tenho os dois carros, um em perseguição ao outro. É como se o carro A quisesse ultrapassar o carro B, né? E eu sei que se para o carro A ultrapassar o carro B, o carro A obrigatoriamente tem que ter maior velocidade que o carro B, né? Só que nesse caso aqui, a velocidade relativa dos dois vai subtrair. Então, quando eu observo outro carro, tá, eu vou estar observando ele com uma velocidade menor. É a mesma coisa, por exemplo, se as duas velocidades aqui, ó, se as duas velocidades desses carrinhos forem iguais, tá, a velocidade relativa entre eles vai ser zero. Então, a sensação que eu tenho aqui é que esses dois aqui, na verdade, eles estão parados, tá? Então, se um estiver do lado do outro e eu olhar, eu vou ter a impressão de que a pessoa está ali sempre do meu lado, paradinha, tá? Porque eles têm a mesma velocidade. Eles percorrem a mesma distância em espaços iguais, tá? Beleza? Então, tá entendido isso? Pessoal, na próxima aula, tá? Na próxima aula da semana que vem, eu vou colocar alguns exemplos, vou fazer alguns exemplos dessas questões aí, de velocidade média, de velocidade e de movimento relativo, né? Pra gente ver como é que são os exercícios, tá ok? E agora, como prometido, né? Voltando aqui um pouquinho. Por que esse valor aqui tem que ser 3,6? Então, vamos lá. Por que 3,6? Tá? Então, vamos raciocinar aqui, ó. Uma coisa que a gente tem que saber é o seguinte. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com km por hora e metros por segundo. Uma das coisas que a gente tem que saber é isso aqui, ó. Que em uma hora tem 3.600 segundos. Então, tá mais ou menos, a gente já começa a saber de onde que apareceu esse 3,6. Olha aqui, né? Uma hora equivale a 3.600 segundos. Então, vamos começar. Então, vamos começar pela unidade. Então, aqui, ó. 1 km por hora. O que significa 1 km por hora? Né? O que significa 1 km por hora? Que a cada uma hora percorrida, a cada uma hora passada, o carro percorre uma distância de quanto? De 1 km. Né? Eu não quero transformar isso de quilômetros por hora para metros por segundo. Aí eu faço. Eu pego quilômetro, transformo para metros e pego horas e transformo para segundo. Eu sei que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. E uma hora, igual a gente viu aqui, né? Equivale o quê? A 3.600 segundos. Então tá aqui, ó. Vou fazer essa conta aqui. Então já está começando a dar cara do 3,6. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer a conta. Então aqui, ó. Corto esse zero, esse zero, esse zero, esse zero. Aí sobra 10 dividido por 36. Aí eu divido aqui em cima por 10 e divido aqui em cima por 10. Né? Na hora que eu faço a divisão, o que aparece? Aparece 1 sobre 3,6 metros por segundo.
Então quer dizer que quando eu transformo de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Se eu quero fazer o contrário, eu faço a conta contrária da divisão, que é o quê? A multiplicação. Né? Então, se eu quero transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Né? Então, que é mais ou menos isso aqui. Entenderam de onde está de vocês? E lembrando, a regrinha geral, né, é essa aí, ó. Quilômetros por hora para metros por segundo, divido por 3,6. Aqui, né? De metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Aqui. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula. Então, na próxima aula eu vou fazer alguns exercícios para vocês, né? Dessa matéria de velocidade média e velocidade relativa, né? E vou dar atividade para vocês semana que vem. O que eu quero que vocês façam essa semana de atividade, vocês vão pegar e vão fazer uma síntese dessa aula para mim e anotar no caderno, beleza? Exercício mesmo eu vou dar na semana que vem. O exercício dessa semana é esse. Fazer uma síntese desse vídeo e deixar no caderno, tá ok? Até mais para vocês. Tchau, tchau. Um abraço.